Boa tarde a todos, presentes que estão assistindo. Eu vou falar um pouquinho das soluções Comprove para monitoramento de rede de proteção e controle nas subestações. Então, inicialmente, vale fazer aqui uma chamada que o óbvio nem sempre é tão óbvio. Então, a gente recorre ao nosso amigo Homer Simpson aqui, que está no computador, onde a gente tem uma mensagem de apertar qualquer tecla. E ele não encontra qualquer tecla. Então ele fica procurando a tecla qualquer, ele acha Ctrl, acha Alt, acha o Enter, mas não encontra a qualquer. Então é muito importante a gente verificar que o óbvio não é tão óbvio. Então o monitoramento da subestação é de extrema importância para que a gente consiga enxergar qualquer tipo de erro, equívoco, perda de pacotes, pacotes corrompidos, duplicados e etc., que podem levar à diminuição ou perda da performance da nossa rede. Então, a subestação é totalmente digitalizada, de acordo com a 1150. O barramento de processo passa a ter uma fundamental importância através da comunicação da rede Ethernet. Então, diferentes funções aplicadas podem ser feitas de forma distribuídas através de logical nodes em diferentes physical devices. Então, essa imagem é uma imagem da norma IEC 1850, aonde a gente pode explicar o que a gente estava contextualizando até então. Então, a gente tem F1 em vermelho à esquerda, é a função 1, F2 em vermelho à direita é a função 2. Na função 1, a gente tem ela alocada em logical nodes LN1, LN3, LN0 e LN2, que estão no PD1, que é o Physical Device 1. Então, essa função ela está distribuída. Parte dela está aqui no PD1, Physical Device 1, dispositivo físico 1, e parte dela está no PD2, que é o Physical Device 2, onde está utilizando o Logical Node 4, o 0, o 5. E para que essa função seja interligada, porque parte dela está num dispositivo físico e parte está em outro dispositivo físico, o que acontece? Existe a comunicação, que é o LC aqui, LC 1.4, que é o Logical Connection 1.4, que é a conexão lógica entre esses logical nodes dos IEDs distintos. Esses logical nodes vão se comunicar através dessa conexão lógica, que passa a ser um PC12, que é o Physical Connection 12. Então, uma vez que a nossa função ela está distribuída, que é o que prevê a norma, a gente parte do princípio de que a rede de comunicação que vai trocar informações entre logical nodes diferentes, ela passa a fazer parte da nossa função. Porque se a performance da rede está comprometida, a performance da minha função também pode estar comprometida. Dessa maneira, é de fundamental importância que a gente garanta que a performance da rede esteja de acordo para que a performance da função também esteja de acordo. Então, o conceito de monitoramento de rede vem a ser a verificação sistemática em busca de anomalias que podem comprometer o correto funcionamento da rede de comunicação. O monitoramento da rede 1850 deve ser feito durante todo o ciclo de vida da subestação, então iniciando ali nos testes de aceitação de fábrica, aceitação de campo e também incluindo nos testes de manutenção, onde vão ser inseridos ali equipamentos de teste que vão simular as merge units, e essa carga de rede, inclusive, será aumentada, porque além do tráfego das merge units normais que já vão estar instaladas, vão ser simuladas outras merge units pelos equipamentos de teste. Então, a importância do monitoramento passa por alguns aspectos: a detecção precoce de erros, a condição de operação da rede, a redução da indisponibilidade da rede, um log dos eventos de falha da rede e a segurança e a estabilidade do sistema de energia. Então, pessoal, o sistema de monitoramento é uma ferramenta essencial para detectar falhas na rede de subestação digital. Com a atualização dos procedimentos de rede do ONS, como foi mencionado, a inclusão do monitoramento das redes 1850, as funções devem ser capazes de detectar anomalia, falta de sinal, falta de sincronismo, verificação do tempo de propagação normal, ser um sistema independente e armazenar a gravação de eventos de falha.
Dessa maneira, entendemos como se fosse um registrador digital de perturbação da rede de comunicação. Assim como a gente tem um oscilógrafo, um RDP da rede física, das grandezas físicas elétricas de tensão e corrente. Então, a gente oscilografa as tensões e correntes para que, quando a ocorrência de uma perturbação, a gente consiga verificar o que aconteceu para entender a causa raiz do problema. Se a gente tiver um monitoramento dessa rede de comunicação e gravar os dados que estão sendo ali, a gente pode usar isso para também entender, prever uma falha, entender um problema, avisar, dar um alarme em alguma condição quando a operação não está a contento. Então, implementando em hardware e software para abranger todos os requisitos de tempo crítico de mensagens tanto GUSE quanto mensagens Sample Value. E nos aspectos de rede abrangido pelo sistema de monitoramento, vale destacar a questão da integridade das mensagens, a configuração e segurança dos dados, a estrutura dos frames, o sincronismo do sistema, a estatística de tempo e também trabalhar com os modos testes e modo de simulação, que são modos já previstos na edição 2 da norma, para que, quando um equipamento de testes esteja conectado à rede, os outros equipamentos que vão receber ou interfacear com ele já saibam como fazer e o que fazer. Então, tem que mudar o modo, o behavior, colocar um simulation bit. Então, tudo isso, o sistema de monitoramento já deve estar apto a realizar essas condições. Então, alertar potenciais falhas de comunicações ou invasões, gravação de arquivos backup, inclusive na ocorrência de uma falta. Então, esse arquivo backup é uma oscilografia do que está acontecendo na rede naquele momento. Inclusive, esse arquivo é o arquivo padrão de extensão que o analisador de protocolo mais utilizado, que é o Wireshark, trabalha. Então, com esse arquivo, a gente consegue abrir e entender todo o tráfego da rede naquele momento. E o monitoramento também acontecendo através de uma porta trunk ou uma porta mirror do switch. Então, falando um pouco aqui dos modos de monitoramento que poderiam ser abordados. Então, a gente tem aqui embaixo o nosso 67net, que é um equipamento portátil para fazer a parte de comissionamento, de diagnóstico e troubleshooting de redes 6150. Acima nós temos o CMNet, que também pode fazer, mas com maior capacidade de tráfego e armazenamento. E nós temos aqui no meio também computadores e servidores que poderiam ser colocados nessa condição também de realização de monitoramento. Então, poderiam ser utilizados, por exemplo, hardwares específicos ou hardwares, digamos assim, genéricos, computadores, para que seja atingida essa condição. Então, podendo ser hack ou portátil, o modo de validação do SL pode ser o arquivo SL, que é o Substation Configuration Language. Ele vai tratar de tudo que tem ali na configuração da subestação. Uma vez você importando esse arquivo para o sistema de monitoramento da Comprove, a gente consegue comparar o que está no arquivo com o que está na rede, fazendo análise de campo a campo de cada um dos frames que circulam na rede Ethernet. E com essa comparação é possível verificar e apontar qualquer divergência e discrepância que exista. O modo sniffer, fazendo uma busca de um tráfego não previsto também em relação ao SL, e o modo supervisão, verificando erros, eventos, tanto de GUSE, Sample Value, ou inclusive de mensagens PTP, de mensagens de sincronização via rede, e gravando o arquivo backup. Também é possível fazer análise através do modo estatístico, que vai pegar vários dados de tráfego, tempos, em relação aos pacotes GUSE e Sample Value. Aqui vale destacar alguns testes que foram feitos recentemente, com vários tipos de fabricantes de IEDs diferentes. Inicialmente aqui essa foto mostra os equipamentos de teste e monitoramento da Comprove, realizando análise de IEDs Schweitzer. Essa outra nós temos uma outra imagem, trabalhando também, monitorando e realizando análises com IEDs da Siemens. E nesta última, nós temos análise e troubleshoot de IEDs da marca GE. Vale destacar algumas inovações que foram inseridas aí no nosso sistema. Aqui é possível
o sistema criar já uma matriz GUSE ou uma matriz Sample Value, mostrando a origem e destino de cada um deles, e já destacar ali qualquer problema em vermelho, mostrando que existe algum tipo de erro naquele tipo de mensagem. Também existe painel de controle e status para o usuário, então é possível enxergar ali em termos das cores verde, vermelho, para que mostre qual o IED ali, por exemplo, que está com algum tipo de problema de comunicação. Então ele já vai alertar no painel de usuário para você, você consegue fazer filtro, mostrar de diversas maneiras, ele é bem fácil de lidar e bem customizável, até chegar em qual exata mensagem, por exemplo, que aquele IED pode estar com erro de envio, por exemplo. A quantidade de tipos de monitoramento é imenso. Então, para mensagens GUSE, por exemplo, é possível verificar se o TTL está expirado, fora de sequência, erro de formatação, medir o transfer time pela norma, verificar se está dentro do valor ou não, comparar com arquivo STL, verificar se nunca foi visto, verificar os qualities, os bit qualities daquela mensagem, verificar se teve alteração do time quality, verificar se a mensagem está sincronizada ou se acontece uma oscilação de mudanças muito rápidas em um curto espaço de tempo. Para o PTP também é verificado tempo entre mensagens, se existem múltiplos mestres da rede, perda de mensagem, se mudou a precisão daquele relógio, se mudou a classe do clock, se mudou o ID do mestre e se atualizou o offset em relação ao UTC. Em termos de sample value, também temos vários aspectos a serem monitorados, como timeout, fora de sequência, erro de formatação, tempo de processamento maior para verificar esse tempo de tráfego, comparar com os arquivos SQL, verificar o quality, escorregamento, flag de sincronismo, entre outros aí, tais como até verificar em relação à redundância PRP, se está tendo perda de pacote que acontece só num caminho da rede e outro não, verificar se tem alguma mensagem não prevista, ou até o usuário criar uma regra para ele, quando chegar uma mensagem tal, ele fazer o monitoramento ou a gravação do arquivo backup quando de um evento específico, configurado e customizado pelo próprio usuário. E aqui a gente gostaria de compartilhar com vocês alguns estudos que a gente já fez com algumas concessionárias de energia do Brasil, fazendo medições e podendo mostrar e dividir aqui com vocês alguns erros e algumas condições encontradas. Então, o sistema de monitoramento pode detectar e identificar falhas. O primeiro estudo foi verificado sample value duplicados, que foi um problema numa Redbox que estava naquela subestação. Então, tinha 13 merge units, sendo 168 streams de GUSE também naquela rede. Eles trabalhavam com 61869, com 4.800 Hz, com 2 SDUs nos pacotes de sample value, e foi verificada a duplicação de sample value. A cada 1 segundo, o mesmo sample count, ele era duplicado. Então, foi mostrado através do evento fora de sequência, também da forma de estatística. Então, aqui a gente pode ver o monitoramento. Aqui a gente tem um zoom para a gente poder enxergar, ó, sample count received, 3.332, e o anterior é 3.333. Então, a gente esperava que isso fosse incrementando. Isso é o contador de amostras, que trabalha cada nova amostra que é colocada na rede, ele vai somando. Então, foi visto que ele foi colocado o anterior e não o posterior. Então, a gente pode ver, inclusive, aqui na gravação do arquivo backup, isso aqui é uma tela que foi tirada do analisador de protocolo, mostrando que o frame 2716, em comparação ao 2717, nós temos a mesma contagem, 3.332, 3.333, e aqui no outro frame, que é um frame acima, continuou a mesma contagem, mostrando a duplicação do pacote que foi detectada pelo sistema de monitoramento da Comprove. Aqui um zoom. Depois, no modo estatística, também foi verificado aqui, ó, amostras duplicadas. Então, ele já marcou aqui em vermelho e sinalizou aqui com a exclamação que existe alguma divergência naquele IED e naquele stream. Um outro ponto que também foi detectado nessa condição, nesse estudo de caso, foi que a faixa de recomendação de MAC
address de destino da norma não foi utilizada. Então, aqui a norma pede que seja 010C CD040000 até o final 01FF. E aqui foi colocado 2423. Aqui é um exemplo do arquivo SCL, do XML do arquivo SCL, mostrando que ele está configurado assim. E na rede mesmo também nós temos aqui um print do analisador de protocolo, mostrando que é exatamente isso que aconteceu, que ele está fora do range recomendado pela norma. O segundo estudo de caso já foi feito com uma subestação com 4 diferentes fornecedores, e foi verificado GUS duplicados e perda de sincronismo. Então, a gente teve aqui o GUS, que também foi mostrado a sua duplicação, onde o recebido foi o state number, que é o contador ali de eventos do GUS, e o sequence number foi 20 para 20. Então, foi o mesmo, mostrando essa duplicação e já entrando na lista de eventos, como vocês podem ver ali, do nosso quadro de eventos da supervisão. Assim como foi mencionado, também foi detectado uma perda de sincronismo de merging unit, não sincronizada com o clock externo através da flag de sincronismo que existe no pacote. O terceiro estudo de caso foram 16 merging units com 148 streams GUS trafegando na rede, e foi mostrada a incompatibilidade dos arquivos SCL. Detecção pelo sistema de monitoramento no modo de validação do SCL. Então, à esquerda, a gente teve o que estava definido no arquivo SCL, com a PPID e o Configuration Revision, e à direita, o que estava circulando na rede, onde o software já detectou e sinalizou esses 2 pontos como divergência na nossa tabela. Então, isso é um trabalho muito profundo que, em termos humanos, ficaria muito difícil de ser realizado. Você tem uma taxa muito grande de atualização, por exemplo, no analisador de protocolo, e você entrar em cada campo daquele, em cada condição daquele, comparar com o que você teria como padrão é humanamente impossível, né? Então, a ferramenta nos ajuda a realizar isso de forma simples, inteligente e automatizada. Então, em termos de conclusão, para a gente finalizar o nosso trabalho, o estudo detalhado do sistema de monitoramento no contexto da subestação digital foi mostrado os requisitos para implantação num sistema completo de monitoramento, o que ele deve atender. Foi mostrada a importância desse sistema de monitoramento, mostrando ali o dispositivo especializado para a detecção de falhas de rede, abordagem mostrando os estudos de caso, com 3 estudos de caso diferentes, mostrando os eventos de falha de rede de subestação, o papel do sistema de monitoramento no diagnóstico de erros, então mostrando na prática o uso dessas ferramentas, a importância disso, a detecção de erros de condições que estavam em operação. E espero que esse trabalho tenha contribuído para o funcionamento correto das redes de comunicação e também aumentar a segurança e a confiabilidade nos tráfegos de dados da subestação, que estão intimamente ligados na disponibilidade do nosso sistema elétrico de potência. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção e me coloco à disposição